O assunto da vez é a carta que o presidente americano Donald Trump enviou ao Brasil acusando o comércio entre os dois países de ser injusto. No episódio do Economia em Foco de hoje, eu vou explicar o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos no comércio internacional, vamos entender do que se trata essa carta do Trump, se o argumento dele é econômico ou político, quais setores podem ser afetados. E não se esquece de se inscrever aqui no canal da Fundação Juntos Podemos para não perder os próximos episódios do Economia em Foco. Antes de entrar especificamente na carta do Trump, vale relembrar alguns pontos básicos sobre o comércio internacional, para todo mundo ficar na mesma página. Quando a gente fala em comércio internacional, a gente está falando de países comprando e vendendo mercadorias entre si. Pensa nos fluxos dos produtos, soja, carros, petróleo, aviões, café, etc. E nos fluxos do dinheiro que rolam dessas transações. Cada país produz alguma coisa de forma eficiente, e por outro lado precisa importar outra coisa que não produz ou que sairia mais caro produzir localmente. Essa troca de mercadorias entre países é o que chamamos de comércio internacional, e ocorre porque nenhum país produz de tudo sozinho. Bom, e nesse contexto entram as tarifas de importação, que nada mais são do que impostos que um país cobra sobre produtos que vêm de fora. Cada país é soberano para decidir suas tarifas, ou seja, pode escolher taxar mais pesado determinados produtos estrangeiros, para proteger sua indústria local. Só que se cada um agir por conta própria, vira bagunça. Um país aumenta a tarifa daqui, o outro retalia de lá, e no fim todo mundo pode sair de lá perdendo com menos comércio global. Por isso existem regras e instituições internacionais para colocar ordem nesse jogo. Beleza, agora que recapitulamos como funciona o comércio internacional e o papel das tarifas e da OMC, vamos voltar nossas atenções para o caso específico do momento, a nova investida tarifária de Donald Trump contra o Brasil. No dia 9 de julho de 2025, Donald Trump enviou uma carta direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. É uma medida drástica que poucos esperavam nesse nível. Mas a carta não parou por aí. Trump misturou na mensagem vários assuntos que deixaram claro que essa decisão tinha um forte componente político. No texto, ele criticou duramente o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF, e o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando a chamar o julgamento de Bolsonaro de vergonha internacional e caça às bruxas, que deveria acabar. Ou seja, tinha um recado político ali no meio. Trump justificou a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros alegando um desequilíbrio injusto nas relações comerciais e acusando o Brasil de impor barreiras excessivas aos produtos americanos. Segundo ele, a medida seria uma forma de reequilibrar esse comércio bilateral. A carta também sugeriu que se o Brasil eliminasse algumas dessas barreiras, a tarifa poderia ser revista. Do lado brasileiro, a reação foi imediata. O governo convocou reuniões emergenciais e se apoiou na Lei da Reciprocidade Econômica, sancionada em abril de 2025, que permite responder com medidas equivalentes a práticas comerciais hostis. Trump diz que os Estados Unidos sofrem com um comércio injusto frente ao Brasil. Mas será que os números confirmam esse tal desequilíbrio? Vamos olhar os dados oficiais da balança comercial entre os dois países. Os dados mostram que, ao contrário do que Trump afirmou, os Estados Unidos não acumulam déficits com o Brasil. Na verdade, ocorre o oposto. Em 2024, o Brasil exportou um recorde de 40,3 bilhões de dólares para os Estados Unidos, mas terminou o ano com um déficit comercial de 253 milhões. De janeiro a junho de 2025, esse déficit aumentou para 1,67 bilhão. No acumulado de 2009 a 2025, o Brasil soma um déficit superior a 90 bilhões com os Estados Unidos. Ou seja, os americanos têm sido consistentemente superavitários nas trocas comerciais com o Brasil. Além disso, se incluirmos a balança de serviços, o saldo fica ainda mais favorável aos Estados Unidos. De 2015 a 2024, as empresas americanas acumularam superávit de 165,4 bilhões nas exportações de serviços ao Brasil, segundo a Câmara Americana de Comércio, AmCham. Esses números contradizem a ideia de que os Estados Unidos estariam sendo prejudicados por um suposto comércio injusto. Já em relação às tarifas, o argumento de Trump ganha alguma sustentação, embora com ressalvas. O Brasil tradicionalmente impõe tarifas de importação mais altas que os Estados Unidos, reflexo de uma política mais protecionista. Portanto, embora o Brasil seja de fato mais fechado, o impacto disso nas trocas com os Estados Unidos é limitado. Por isso, analistas interpretam a ação de Trump como mais política do que econômica, dado que a carta também critica o STF e defende Bolsonaro. O próprio governo brasileiro classificou a medida como um erro político com consequências econômicas. Certo, agora entendemos o pano de fundo, mas e na prática, quais produtos e setores vão sentir mais esse impacto do tarifaço, caso ele realmente entre em vigor? Os Estados Unidos são hoje o segundo principal destino das exportações brasileiras, só perdem para a China. Então muita coisa que o Brasil vende lá pode ser afetada. Entre os principais produtos que exportamos para os Estados Unidos estão, em 2024, por exemplo, petróleo bruto, cerca de 5,8 bilhões exportados, ferro e aço, cerca de 3,5 bilhões, aeronaves, aviões da Embraer, cerca de 2,7 bilhões, café, quase 2 bilhões, fora outros produtos agrícolas.
Só que com uma tarifa extra de 50%, praticamente todos esses itens ficam muito mais caros para o comprador americano, o que deve derrubar drasticamente a competitividade do produto brasileiro. Muitos compradores nos Estados Unidos podem simplesmente procurar outro fornecedor, outro país no caso, ou comprar do mercado interno americano, já que o brasileiro ficou mais caro. A Embraer, que tem mais de 1.700 aeronaves operando nos Estados Unidos, fechou no início de 2025 um contrato de 7 bilhões com a Flexjet. Então, com a tarifa de 50%, cada avião pode ficar até 9 milhões mais caro, tornando inviáveis negociações futuras e ameaçando até contratos já assinados. O governo criou um comitê de crise e iniciou reuniões com representantes da indústria, como autopeças, siderurgia e químicos, e do agronegócio, como café, suco de laranja, pescados e frutas tropicais. E na indústria, além do aço e alumínio, que já pagaram 25% de tarifa desde 2018, outros itens como calçados e máquinas agora seriam taxados em 50%, o que pode travar vendas e até gerar férias coletivas em fábricas brasileiras. Além disso, os Estados Unidos também não saem ilesos. Muitos setores americanos dependem das importações brasileiras como insumos. O aumento de 50% nos preços de itens como aço, petróleo pesado e peças industriais pressiona os custos de produção local. E do lado do consumidor, produtos como café e sucos importados do Brasil ficarão mais caros. Por isso, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, classificou o tarifaço como um tiro no pé político, que atinge também o povo americano. Caso a tarifa se confirme, o Brasil já sinalizou que usará a lei de reciprocidade, retaliando com medidas equivalentes. Prováveis alvos incluem produtos como milho, trigo, medicamentos e tecnologia. Um estudo do Bradesco, considerando uma tarifa de 25%, já estimava a queda de 6,5 bilhões de dólares nas exportações brasileiras e de valorização de 4% do real, elevando a inflação em até 0,25 pontos percentuais. No cenário atual, com tarifa de 50%, o impacto pode ser ainda maior. Bom, para o Brasil é justamente o superávit nas exportações de produtos básicos, soja, minério e petróleo, que equilibram nossa balança comercial. Se lá fora comprarem menos, a nossa balança pode entrar em déficit, afetando nossas contas externas e até a estabilidade do câmbio. Além disso, outros países tendem a retaliar. Já estamos vendo isso. O Brasil falou em reciprocidade, a União Europeia ameaçou responder a tarifas americanas, o Canadá e o México também. Se o Trump briga com todo mundo, os exportadores americanos também vão perder mercado mundo afora. Enquanto isso, por outro lado, a China registrou um crescimento de 5,2% no segundo trimestre desse ano, sustentada principalmente pelas exportações e por estímulos estatais, apesar dos impactos da guerra comercial com os Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil pode se beneficiar como alternativa para abastecer os chineses como soja, milho e carnes. Somos o maior fornecedor mundial de soja e já vendemos muito para a China. Com o boicote à Boeing, por exemplo, pode haver até abertura para a Embraer ampliar suas vendas de jatos regionais, e o mesmo vale para a Europa. Se houver tensão entre a União Europeia e Estados Unidos, o Brasil pode tentar ocupar espaços perdidos pelos americanos. Esse novo cenário pode até acelerar agendas internas, reformas, ampliação da competitividade, atração de investimentos e redução do chamado custo Brasil. Em suma, se o Brasil tiver que competir em um mundo mais fragmentado, pode transformar a diversidade em impulso para modernizar sua estrutura produtiva e comercial. No fim das contas, o cenário ainda está se desenrolando, as tarifas de Trump podem nem se concretizar totalmente, se existe margem para negociação, pressão diplomática e até revisão parcial. Mas o que já podemos afirmar é que aquele mundo de comércio global estável dos anos 90 está sendo sacudido. Cabe ao Brasil navegar esse novo contexto com inteligência, buscando proteger seus interesses, diversificar parcerias e aproveitar brechas que possam surgir. Seguiremos acompanhando os próximos capítulos dessa novela entre Trump e Brasil. Até a próxima!